Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi e esse aqui é uma gravação simples para poder explicar exatamente como que começou a Vibração Cachoeira. Foi uma brincadeira, né? Hoje em dia a rádio não existe mais, ela é apenas um sonho que talvez algum dia volte. Mas lá em meados de 2010, 2012 mais ou menos, acho que foi 2010, eu decidi fazer algumas experiências com locução, com rádio, com programas de edição, né? Então eu estava fazendo, além de aprendendo a mexer com sites, eu queria fazer uma rádio online para mim, para poder exibir as músicas que eu sempre gosto, né? Que eu tenho no meu acervo, diferente das outras rádios que existem, tudo patronizado. E aí eu comecei com vários programas, e naquela época a Vibração Cachoeira era uma rádio que eu rodava direto no meu computador, era um Duron 750 com 2 GB de memória. Eu até nem sei se tinha 2 GB de memória, então era uma coisa bem interessante. Aí eu pegava uma playlist em MP3, ficava até no meu estúdio mesmo, na recepção, então eu deixava ligado direto. No Inamp ainda, né? Então o Inamp era a playlist que eu usava direto no blog, né? Então eu rodava direto ali, e aí quando eu desligava o computador, a rádio saía do ar. Basicamente era assim que funcionava. Coisa que eu tenho vontade de futuramente fazer em computadores mais leves, né? Que eu posso deixar ligado direto, aí não vai ter problema. Mas então aí eu peguei e selecionei algumas músicas, que dava mais ou menos umas 6 horas de música. Fiz algumas vinhetas no Adobe Audition e coloquei e sincronizei um player, escolhi um player interessante e coloquei o código lá no Blogspot, né? O blog que existe até hoje. Então muitas vezes a pessoa que o sistema estava muito antigo ainda, né? Então alguns celulares e alguns computadores não rodavam o player, então tinha muito erro de código. Então isso foi me desanimando um pouco, mas enfim. Toda vez que a pessoa ligava para mim e falava alguma coisa, Magal, não estou conseguindo ouvir. Aí eu falava, faz isso, isso, isso. Aí funcionava, né? E isso é uma coisa que quando você começa usando plataformas gratuitas, você passa, lógico. Então é lógico que se você tiver, por exemplo, uma plataforma paga nos dias de hoje, que é tudo automático, é muito mais fácil. Mas naquela época não existia isso, né? O que existia era muito caro. E aí eu tive uma oportunidade de algum tempo depois aparecer uma plataforma gratuita que dava acho que 4 ou 5 GB de espaço. Então era tudo online, eu baixava a compressão para 96 kbps, 128, alguma coisa assim, e fazia o upload da programação, né? Fazia o upload no servidor, né? E aí lá mesmo eu podia fazer, não entrava ao vivo não, era tudo robozinho, né? Então eu fazia a seleção das músicas e elas, não, podia fazer ao vivo sim, agora que eu lembrei, podia sim. E e aí eu deixava, eu fiz um anúncio e colocava assim, pessoal, agora estamos 24 horas no ar, porque estava online, então eu podia dormir e eu podia desligar o computador e estava lá online. Até que por algum motivo o serviço saiu do ar, porque ele era gratuito, não tinha como alguém manter isso aí sem ter um patrocínio, né? Então o serviço deve ter cancelado por causa disso. E aí depois esfriou e eu depois fiz de novo no notebook, já no notebook do Alcore. Eu instalei um outro programa gratuito bem interessante, que eu não lembro o nome, em que eu podia entrar ao vivo, assim, nesse aí que eu entrava ao vivo. Então eu cheguei a fazer o fade, colocava as vinhetas, exibia tudo manualmente e deixava a playlist rodando, e era muito legal. Então eu tinha uma coleção toda de rock. E também eu não esqueci de falar, né, naquela primeira versão da rádio, que começou em 2010 mais ou menos, eu lembro que eu fiz um programa especial do Elvis Presley, porque eu cheguei a baixar 76, acho que no 90 e pouco, sei lá quantos discos ele tem. Todos os discos do Elvis. Então eu fiz um programa especial que era o dia inteiro. Então ficou o dia inteiro tocando só a música do Elvis Presley com vinhetas. Eu tinha gravado vinheta, eu tenho a vinheta guardada até hoje. E isso foi o que me deixou empolgado, né? Que para quem eu mandava, as pessoas, meus amigos na época, eles davam feedback, mesmo sendo 2, 3 ou 4 pessoas, isso para mim era o suficiente. Então, enquanto eu não estava editando no estúdio, no intervalo entre uma edição e outra, eu estava fazendo meus exercícios de aprender a mexer com rádio, com narração, aquela coisa toda. E foi isso.
Então, esse foi um breve histórico para vocês que acompanham, né? Eu sei que é pouca gente, porque o serviço está parado há bastante tempo, mas talvez eu volte a fazer a transmissão direto do meu computador. Eu vou pensar ainda, não sei, porque hoje em dia com a internet banda larga, né? Chegando na fibra ótica vai ficar tudo mais fácil, né? Porque internet antiga não tem condição. Então quem sabe, de repente, a rádio volta, mas nesses mesmos padrões. Eu não vou pagar plataforma paga, não. Eu pretendo exibir ela online, offline, né? Ou seja, ela na minha máquina. Eu faço a transmissão, entro ao vivo se eu quiser, saio, depois eu desligo o computador, encerro a programação e pronto. Que eu acho que vai ser uma coisa mais fácil de eu administrar, né? Porque eu não tenho o tempo que eu tinha antes, né? Hoje, os compromissos aumentaram, mas é uma ideia. Então, se você acompanhou a rádio naquela época, ou se você está vendo agora que eu deixei só essa playlist nesse podcast aqui, para poder manter viva a memória, né, da Vibração Cachoeira, que é um projeto que não terminou, ele está apenas em stand-by. Deixe seu comentário. Fala para mim o que você achou, se você ouvia naquela época, se você está ouvindo hoje, e que sugestões que você dá para que melhore, tá bom? Então é isso, eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo podcast. Um abraço.